Vamos para a palavra de Deus agora? Quem veio se alimentar também, comer da boa palavra do Senhor, hoje eu tenho uma palavra poderosa para dar para você, é interessante. É um texto que o pastor Michael já pregou aqui na igreja, eu já preguei em outros locais, e esse texto ele começou a vir a mim, para mim pregar novamente, e como eu sempre falo com Deus, eu falo para Deus, Deus, eu já preguei isso aqui. Quer dizer, você já pregou o texto, mas o que eu vou falar através desse texto com a igreja, você não falou ainda. Então eu quero que você pregue esse texto. Eu disse, então bora Deus, manda revelação nova aí num texto conhecido e já ministrado. Um sonho que eu tenho um dia de pegar o Salmo 23, por exemplo, não que eu vou pregar ele. Eu tenho um sonho de pegar o Salmo 23 e pregar o mesmo Salmo na segunda, na quarta, na sexta e no domingo, o mesmo Salmo e pregar pregações diferentes. Ainda não aconteceu, mas quem sabe um dia em nome de Jesus Deus dá essa benção para mim. Mas agora eu queria que você abrisse então em Gênesis, no capítulo 22. Hoje eu vou estar pregando aqui com a Bíblia que a nossa Bíblia lá em casa ela é compartilhada. Mas esse aqui mais é a Bíblia da minha esposa, que a minha Bíblia, pessoal, ela foi para restauração. A minha Bíblia estava meio caindo a capa e os negócios e tal. E eu gosto muito daquela Bíblia, então ela foi para ser para restauração. Então eu estou pregando aqui numa tradução um pouco diferente da sua, que é revista e atualizada. E eu queria que você fosse abrindo então em Gênesis 22, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, e começa falando assim. Então, vamos lá de novo, como eu falei. Texto que eu já preguei, mas revelação nova. Diz assim, depois destas coisas, sublinha essa partezinha na tua Bíblia, depois dessas coisas. Pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Vamos lá, quando é que Deus ele prova a gente? Quando Deus procurar a mim e a você para provar, você precisa interpretar e você precisa entender o que eu vou dizer agora, que ele vai querer dar alguma coisa para você após essa prova. Sempre quando finaliza-se uma prova, ou você passa de nível, ou você vai ter um nível de intimidade com o Criador maior, ou ele vai te dar alguma coisa. Deus ele nunca prova por nada, ele prova algo para lhe dar alguma coisa, e é mais ou menos isso, é um espelho na nossa vida sobre a face da terra. Por exemplo, uma pessoa vai trabalhar na empresa, qualquer empresa, ela não tem primeiro período de experiência. Para que serve o período de experiência? Para dar uma aprovada na pessoa, para ver se de fato, de verdade, o currículo dela bate com aquilo que ela disse, ou enfim, para provar a pessoa. Você foi casar com qualquer pessoa, você vai casar. Primeiro você começa a provar a pessoa para ver se ela pode participar do teu vínculo de intimidade, uma intimidade maior para você ter com essa pessoa, né? Então tudo na vida, você vai observar que antes de você receber alguma coisa, ou passar para um próximo nível, ou ter um grau de intimidade maior, como eu disse, primeiro é feita uma prova. Essa prova que Deus vai fazer com Abraão partiu do Senhor, não partiu do Abraão. A prova é quando Deus te pede alguma coisa para você fazer e ele vai ficar te observando. Então ele vai te dar uma palavra e vai ficar te observando. Vê como é que você vai se comportar. Isso é uma prova. Ele vai querer que você obedeça aquilo que ele falou. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, a Escritura Sagrada diz assim, ó, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Olha a palavrinha da pregação hoje, para quê? Não, depois, ó. Tá, isso aí que eu estou pregando hoje. Para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, Deus ele deu mandamentos para o povo de Israel e largou eles no deserto. Então, quando o povo foi largado no deserto, ele foi largado no deserto e Deus começou a observar o coração deles. Como que eles se comportariam diante daquela prova no deserto? Mas pastor, por que Deus estava provando? Porque ali na frente tinha Canaã. Então antes de Deus dar para o povo de Israel a terra de Canaã, a terra prometida, ele provou o povo. Tanto é que no mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 16, fala assim, ó, que no deserto te sustentou com maná que os teus pais que não conheciam, para te humilhar, e de novo a mesma palavra, ó, para te provar. Mas olha só, e afinal, ou seja, no final de tudo, para te fazer bem. Então depois da prova, então a prova não é para te matar, tanto é que Deus sustentou o povo com maná que vinha do céu no deserto. Mas aquela prova não é para matar você, é para melhorar você.
para chegar um momento que você esteja apto para você assumir o que ele tem para dar para você, ou passar de nível e assim por diante. Repito, é como se fosse uma professora, um professor, como se fosse colégio. Então você vai sendo provado para receber alguma coisa ali na frente. Eu não sei se você é da época, mas você é da época que quando você passava no colégio, teu pai e tua mãe te davam um presente? Quem chegou a fazer, receberam, quem mais recebeu aí? Os outros não receberam nada. Não, recebi, pastor, aquela famosa frase: não faz nada mais que a tua obrigação. Né? Os pais antigamente falavam assim: não faz nada mais que a tua obrigação, né? Vai estudar. Mas voltando a falar, sempre tem uma recompensa no final, tem criança que ganha boneca, um carrinho, sei lá, enfim. Então Deus está querendo abençoar o Abraão. Então voltando para Gênesis capítulo 22, então prova não é para matar a gente não, prova é para dar alguma coisa, é para liberar, mas é só no final. E se for bem, só para você entender. E depois dessas coisas, isso aqui você sublinha que eu vou falar mais no final do culto. Pôs Deus Abraão à prova e Abraão disse, ele respondeu: eis-me aqui. Se tem uma característica que o Abraão tem muito forte, ele tem um ouvido bom. Você vai acabar notando isso em toda essa passagem do Gênesis 22. O Abraão ele tem uma sensibilidade para escutar a voz de Deus, mais do que o normal, mais do que os outros. Ele escuta muito bem Deus, ele escuta muito bem os outros. É bem bacana isso, né? E aí diz assim no versículo 2: e acrescentou Deus. O que Deus falou? Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui tem bastante coisa. Primeiro que Deus está pedindo uma coisa assim que não é normal pedir isso. Ele está pedindo que um homem sacrifique seu próprio filho. Só que não é qualquer filho. Você tem que entender que o Isaque, quem que deu Isaque para o Abraão? Porque ele não tinha condição, já era velho, a esposa dele também já era já entrada na menopausa, ela era estéril, já tinha passado os dias dela de ter filho. E você vê na Bíblia Sagrada que ele vai pedir o que ele deu. E Deus pode fazer isso. Por quê? Porque nessa primeira instância, você percebe que Deus vai provar uma coisa aqui no Abraão. Eu vou ler contigo, ó. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. O que está escrito aqui? Isso é uma prova de amor. Qual é a prova que Deus está pedindo para Abraão? Que o Abraão mostre através, olha que loucura, da morte do filho dele, que o Abraão mostre para Deus que ele ama mais o que Deus está falando do que o filho dele. Isso aqui não é bem complicado. De repente pode passar pela tua cabeça agora um questionamento que vem na minha cabeça também quando eu escuto esse tipo de pregação, e principalmente esse texto aqui do Abraão. Você entregaria o seu? Você conseguiria sacrificar? Não vou falar nem a palavra matar, que é bem pesado. É a mesma coisa, mas você conseguiria sacrificar o seu próprio filho para demonstrar que para você provar que ama mais Deus do que o teu filho? Mas aí, para descargo de consciência, você tem que ficar tranquilo, porque Deus ele vai pedir coisas para mim e para você que nós temos fé para isso. Nós temos não só, Deus não quer que eu prove somente o amor, mas Ele quer que eu prove a minha fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11, só você ficar tranquilo que Deus nunca vai pedir isso para você. Faz assim comigo, ufa. Ufa, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, 17, que pela fé, Abraão, pela fé, a fé vem por ouvir, né? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, de novo a prova aqui, ofereceu Isaque estando mesmo para sacrificar o seu filho. Pula para o versículo 19, olha por que ele fez isso. Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Abraão, ele tinha uma convicção, uma intimidade tão grande com Deus, ele acreditava tanto em Deus, mas ele confiava tanto no Criador, que se por acaso Deus pedisse isso para ele, ele considerou que ele ia lá, mataria o filho dele, ele falaria com Deus e ressuscitaria o próprio filho. Então Abraão ele tinha uma fé de ressurreição. Ele tinha uma fé porque quem que ressuscitou alguém na Bíblia Sagrada? Ou quem que ressuscitou alguém? Não foi o Senhor Jesus? Foi ou não foi Jesus? Tá, ressuscitou. Então a Bíblia diz que o Abraão ele tinha uma fé para ressuscitar o próprio filho.
Então, eu mesmo, estou falando de mim, pastor Michael Marques, eu não teria essa... Se Deus falasse, eu ia contestar e tal, e assim por diante. Então, Deus pediu isso para Abraão. É uma coisa bem delicada. Isso aqui é um nível de fé extremo, né? E Deus pediu isso para Abraão. E olha só como é uma prova mesmo. Porque Deus é contra sacrifício de ser humano. Se você for ler na Bíblia Sagrada, Deus é totalmente contra. Só que ele pede isso aqui para Abraão para provar o amor que ele tem. Só que você vai ver que o Isaac não vai ser morto. Você vai ver no final da Bíblia. É uma prova, é um teste. Deus está testando. Como ele testou o jovem rico, lembra? O que Deus pediu para o jovem rico? Jesus pediu, vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, depois tu vem e me segue. Ah, ele não gostou. Eu acredito, não está na Bíblia isso, mas eu acredito que quando o jovem rico fosse para vender, Jesus diria, não precisa, é só uma prova. Eu vejo que tem muitas coisas na minha vida e na sua que Deus faz isso. Ele prova para ver até onde você vai. E quando chegar no fim de tudo, ele vai dizer, calma que era só uma prova, só estava querendo ver até onde você ia. Você vai ver isso, vai acontecer aqui nesse texto. Bom, aí a Bíblia diz então que Deus ele falou, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, quero ver se você ama mais a mim do que o teu filho, se você ama mais o que eu estou te falando do que o teu próprio filho, e vai-te à terra de Moriá, oferece em holocausto, sacrifica ele, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso aqui é mais forte agora. Deus nunca vai falar para você completo. Ele vai falar contigo, mas dali para frente ele vai te mostrar nos próximos episódios. Entenda isso muito bem. Deus ele nunca vai dar provas palpáveis para você do fim do que ele está te pedindo. Ele vai falar contigo e ele vai observando como você se comporta. Conforme você for indo, ele vai te mostrar mais. Então Abraão está saindo, ele está saindo para fazer alguma coisa que Deus pediu para ele fazer, só que ele não sabe onde é. Eu vou te mostrar. Fala comigo em voz alta todo mundo. Primeiro precisa sair. Mas, se você não sair, não precisa nem te mostrar nada. Você concorda comigo? Por que eu vou te mostrar se você nem saiu ainda? Aí o Abraão começa a vencer algumas provas. Porque a prova aqui do amor que ele está pedindo começa agora. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Primeira prova que ele venceu. Foi. Porque a maioria de nós não ia. Estou certo ou estou errado? Então, ele já venceu a prova do ir. Eu creio que ele não dormiu, porque a Bíblia diz que ele levantou de madrugada. Ele estava deitado, não deve ter dormido. Quando você tem uma coisa muito séria para resolver, você perde o sono. Você imagina matar o próprio filho. Vamos falar que o Abraão é um ser humano, né, meu? O Abraão não é ET. Ele ficou sem dormir. Ele nem dormiu. Mas ele já venceu a questão de sair, porque tem coisa que Deus pede para mim e para você, a gente nem sai do lugar. A gente nem pensa muito. A gente contesta, fala, um dia eu vou fazer, de repente, quem sabe outro dia, Senhor, eu entendi que o Senhor falou comigo e um dia eu vou. E a gente tem uma dificuldade muito grande de se levantar. Ele levantou de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou a lenha, isso aqui que ele venceu já, ó, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Sublinhe isso aqui no versículo 3. Ó. Diz que ele foi para o lugar. Ele sabia qual era o lugar? Não, ele não sabia qual era o lugar. Então a Bíblia diz que ele está indo agora pela fé, sem saber onde é. Você vê que ele está indo para o lugar onde ele não sabe onde é, e ele está indo. Então essa primeira parte ele já venceu, já começou bem. Então ele provou para Deus que ele está disposto a ir. Segunda coisa que ele vai vencer, olha o que diz agora, no mesmo versículo, volta. E tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac seu filho, rachou a lenha para o holocausto. Você viu qual outra coisa que ele venceu? Quem quer saber o que ele venceu aqui também? Não falou nada para ninguém. Isso eu tenho uma dificuldade enorme. Eu, frequentemente, abrindo o coração a você, eu falho nisso. Porque o que Deus fala comigo, eu falo. Então eu tenho uma dificuldade entre eu falar para você o que Deus manda eu pregar e eu falar para todo mundo o que Deus falou comigo. Deu para entender? Filosofei agora? Deu para entender? Então eu tenho uma dificuldade muito grande, de vez em quando eu abro a boca, e isso me atrapalha muito na minha vida. O que me atrapalha? Eu sou bocudo, eu falo. O Abraão, ele venceu 2 coisas. Ele foi sem falar nada. Por que ele não falou nada para ninguém? Porque isso atrapalha, irmãos. Quando a gente começa a falar coisas para as pessoas,
nem todo mundo tem a mesma estrutura. Vamos pegar um exemplo do próprio Abraão aqui para você entender. Você imagina ele chegando para Sara: ô Sara, tudo bem? Vou acordar de madrugada agora. Acordar não, levantar de madrugada. Eu vou arrumar o jumento e tal, e vou ir lá para o lugar onde Deus mandou. Vai fazer o quê? Eu vou matar o Isaac e já volto. O que a Sara ia falar para ele? Imagina eu chegar para cá e ele falar assim: viu, de madrugada eu estou acordando, eu vou lá matar o Felipe e já volto. Pensa. Não, pensa no negócio. Não tem, irmão. Tem coisa que Deus pediu para você. E só para você. E se você for querer compartilhar com alguém o que Deus falou contigo, essa pessoa vai jogar um balde de água fria e vai fazer de tudo para você não ir. Então Abraão já venceu duas coisas. Primeiro, que ele foi. Segundo, que ele venceu essa coisa da boca, de não falar nada para ninguém. Terceira coisa que ele vai vencer. Você está notando que o Abraão venceu várias coisas? Não foi uma só. A próxima ele vai vencer, está aqui, ó. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. O que ele venceu agora? O tempo. Porque tem coisas que Deus pede para mim e para você que demora, meu irmão. E essa demora aqui foi muita tentação. Você acha que o capeta não chegou na cabeça dele e falou assim: aí rapaz, você vai entregar o teu filho mesmo? Como é que vai ser esse negócio? E tal. Imagina, pensa, ó. 3 dias, você caminhando junto com o teu filho que você vai matar. Você escutou o que eu falei agora? Você caminhando junto com o seu filho que você vai matar. Vamos pegar isso aqui para exemplificar melhor ainda. Você tem um filho e o seu filho foi diagnosticado com uma doença terminal e só tem mais 3 dias de vida. Você só tem mais 3 dias de vida com o teu filho. Como é que você ficaria junto com o teu filho? Você ficaria junto com ele toda hora, olhando para ele, vendo, enfim, como é que seria e tal. Beleza, agora presta atenção que é mais forte. Agora você imagina, você está junto com o teu filho, que você sabe que já vai morrer, e é você que vai matar. Deus me livre, quem falou Deus me livre? Deus me livre, irmão. Deus me livre, mas pensa um negócio desse. Então você pensa o que o Abraão está vencendo. Ele está vencendo o tempo. Então ele já venceu que ele partiu, ele foi macho para ir, para obedecer, sem saber onde ia, foi macho para não falar nada para ninguém, segurou a boca, e agora ele foi mais macho ainda para segurar isso 3 dias de caminhada. Eu acredito que Deus fez isso de propósito, esses 3 dias de caminhada, para ver até onde ele ia, se ele não ia titubear, se ele não ia pensar outra vez e voltar e retroceder, e não foi, não retrocedeu. Mas agora vem a parte mais forte. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá. Qual foi a próxima coisa que ele venceu? Fala para mim. Não, deixar pessoas que não podem mais andar contigo. Vamos dizer que ele tivesse 10 servos, ele pegou 10 pessoas para ajudar ele, e ele subisse no monte junto com esse pessoal. Você acha que esse pessoal ia deixar ele amarrar o Isaac? Tá, vamos dizer que eles deixassem ele amarrar o Isaac. Quando ele pegasse o machado na mão, eles iam deixar o Abraão matar o Isaac? Não. Então o Abraão sabia disso, ele disse: daqui para diante vocês não podem mais andar comigo. E isso que a gente tem uma dificuldade muito grande. Tem uma hora, irmão, que tem pessoas que você ama muito, que você gosta muito, são teus servos, sabe, são pessoas obedientes a você, enfim, você vai ter que deixar esse rabicho para trás. E aí? Pastor, e se eu levar esses rabichos junto? Me perdoe falar essa palavra rabicho, mas se eu levar esses rabichos junto, o que vai acontecer? Vai atrapalhar você. Tem coisas que a gente não conseguiu vencer. A gente carrega a pessoa junto com a gente que vai nos atrapalhar. E o Abraão, ele conseguiu fazer isso. Daqui para cima, até eu subir no Moriá, vocês não andam comigo. Porque se vocês forem comigo, vai dar problema. Agora é uma coisa, eu e o rapaz. É eu e ele. Vocês não vão poder ir junto. Ah, mas Abraão, a gente quer ajudar. Eu sei que vocês querem ajudar, mas se vocês subirem comigo, vocês vão me atrapalhar. Eu entendo o coração de vocês, mas vocês não entendem. Vocês não conseguem entender o que Deus pediu para mim, então eu vou lá, e ele... Você está entendendo que ele já venceu? Ele venceu sair, ele venceu não falar para ninguém, ele venceu o tempo de 3 dias de tentação, e ele venceu agora deixar pessoas para trás.
Então ele está sendo provado e sendo aprovado. Eu imagino Deus e os anjos no céu assim, ó. Vai, Abraão, vai, Abraão. Deus olha para o anjo diz, você viu, Deus? Olha só, Senhor. Senhor, ele está conseguindo isso. Eu vejo que é uma torcida para ele ir. Eu vejo que Deus está observando tudo isso. E diz assim, esperar aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, toda a prova para a gente tem que ser uma adoração. Toda vez que Deus te pedir alguma coisa, encare com uma adoração. Eu vou mostrar para Deus que eu me rendo a Ele. Eu adoro, eu me prostro. Adoração tem o sentido de se prostrar. Eu vou obedecer até o fim o que Deus me falou. E diz assim, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ou seja, o Abraão acreditava em ressurreição, porque ele sabia o que ele ia fazer lá em cima. Matar o filho. Só que ele disse, eu vou voltar com ele. Eu vou subir e vou voltar. O Abraão não cai de fé. E agora vem a última prova. Para mim a mais pesada de todas. E aqui eu vou te dar um entendimento que eu nunca tinha tido na Bíblia. E ao ler essa passagem, na Bíblia da minha esposa, eu tive uma revelação forte. Porque daí o pessoal ficou lá e eles subiram. Ó, e tomou Abraão a lenha para do holocausto. Colocou sobre Isaac. Então ele pegou a lenha e enfiou nas costas do rapaz. Ele devia ter uns 14 anos, 13, 14. E quando fala rapaz na Bíblia, é para cima de 12. Tá? Mancebo, jovem, assim por diante. Ele não era um menininho, tipo 5 anos, 3 anos, 4 anos, não. Ele é mais velho, né? E aí diz assim, diz que ele tomou Abraão a lenha para o holocausto, colocou sobre o Isaac, nas costas dele. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhávamos juntos. Então Abraão está ali, aquele negócio todo, está chegando muito perto agora do local do sacrifício. E aí o Isaac sai com uma. Todo mundo sabe disso aqui. Quando o Isaac, caminhando com o pai dele, disse, Abraão, e ele disse, Abraão, meu pai, né, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, escuta isso aqui agora. O Isaac falou bem assim, papai, seguinte, está faltando alguma coisa. Eu não sei se o senhor percebeu, mas eu estou carregando a lenha, o senhor está carregando o negócio que vai acender o fogo e o machado para cortar o holocausto. Mas ele fala assim, cadê o cordeiro para o holocausto? Ou seja, em outras palavras, ele está olhando nesse momento pela lógica. Ele está olhando nesse momento pelos olhos carnais, pelos olhos naturais, porque Deus não falou com Isaac, Deus falou com Abraão, e ele não está entendendo. Então Isaac, quando ele faz essa pergunta, quando ele faz esse questionamento, porque tem um ponto de interrogação, eu não sei se você leu aqui, mas no final da frase diz assim, cadê o cordeiro para o holocausto? Ou seja, quando ele faz esse questionamento, ele está tentando colocar no coração do Abraão, sabe o que? Lógica. E essa é a maior prova que eu e você tem que vencer. Vencer a lógica. Vencer o que os nossos olhos estão vendo. Porque ele não estava enxergando o cordeiro para o holocausto. E ele disse, papai, alguma coisa está errada aqui, ó. Alguma coisa só pode ter errado, porque tem isso, mas isso aqui está faltando. E você sabe o que o Abraão responde para ele? E essa parte é uma das mais lindas da Bíblia Sagrada, porque o Abraão, quando ele é provado a lógica dele, a carnalidade dele, e se você for parar para pensar no sentido natural da coisa, o menino está certo ou não está? É porque ele não está vendo. Eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo o carneiro, eu não estou vendo o animal para sacrificar, porque pode ser vários animais para sacrificar. Eu não estou enxergando o animal para sacrificar. Você sabe o que o Abraão disse para ele? O Abraão olhou para o filho dele e disse bem assim, ó, Deus. Qual que é a primeira frase? A primeira palavra? O Abraão disse assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quem quer entender isso aqui, levanta a mão que eu te explico agora. O Abraão, ele disse, você não está vendo? Eu também não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus existe. E se Ele me pediu para mim fazer o que eu estou fazendo, que você não sabe, se Ele está pedindo para mim, Ele vai dar um jeito e esse negócio vai aparecer. Deus vai suprir, Deus vai prover, ainda que eu não esteja vendo. E aí, vou te dar um entendimento que eu nunca tive na Bíblia, nunca na minha vida, confesso diante de você, nunca tive esse entendimento. E eu vou passar para você agora, posso compartilhar? Adão e Eva,
antes de pecarem, eles tinham todos os sentidos abertos. Os olhos, os ouvidos, os 5 sentidos, todos eles abertos. Então, eles enxergavam Deus. Eles escutavam Deus, Adão e Eva, audivelmente. Quando Deus foi criar a mulher, ele tocou no Adão. Ele sentiu, o Adão sentia Deus tocando. Deus, o Criador, tocando nele, tirando a costela, claro que ele dormiu, né? Mas Deus tocou nele, fisicamente. Então, o mundo espiritual, ele era totalmente aberto. Então, você não precisava de fé. Escutou o que eu falei agora? Você não precisava de... Tudo estava lá, Deus estava lá, os anjos estavam lá, tudo estava lá. Aí Deus aparecia para o Adão e dizia assim: Adão, esse animal aqui, como é que vai ser o nome? O Adão dava o nome. Então eles viviam com todos os sentidos abertos. Só que um dia apareceu a serpente, que você conhece a história, e o demônio estava nela, e fez com que Adão e Eva pecassem. E o que aconteceu? Todos os sentidos foram fechados. Ou seja, o mundo espiritual existe ou não existe? Deus existe ou não existe? Mas ele não enxergou mais. Ele e todos os seres humanos que nasceram depois de Adão e Eva não enxergaram mais o céu, não enxergaram mais Deus, não enxergaram mais o mundo espiritual. Deus não tocou mais, Deus não apareceu mais na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Só teve um sentido que ficou aberto. Chuta qual é? Vai ver se tu acerta, chuta, ver se você vai gol. Eu vou te ajudar. Quê? O ouvido. Desde deixou um sentido aberto. Qual o sentido aberto? O ouvido espiritual, para que as pessoas desde daquela época que o Adão e Eva pecaram, desde então, eles pudessem entrar em contato com o mundo que é real, mas não é visível. Do mundo espiritual que é real, mas não é visível. E Deus não toca mais, mas que nós pudéssemos entrar em contato com esse mundo através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que se chama isso? Fé. Deus, ele estabeleceu a fé. Então toda pessoa que desde depois do pecado de Adão e Eva, que a pessoa quer se comunicar com o mundo espiritual que existe, com um Deus que existe, mas não é mais palpável, não é mais visível, vai precisar escutar a palavra de Deus e ter certeza no coração. Grita em voz alta comigo: sem ver. Quê? Sem ver. Eu não vejo, não toco, não sinto, mas eu estou obedecendo o que Deus falou, porque eu creio que existe. Pegou o entendimento de como é que funciona? E o Abraão falou o que para o filho dele? O que o Abraão falou para o filho dele? Meu filho, Deus proverá. Eu não estou vendo, mas eu creio. Você não está vendo o cordeiro, você não está tocando no cordeiro, você não está sentindo o cordeiro, mas eu te digo, meu filho, Deus vai providenciar para ele, porque ele me deu uma palavra, eu estou obediente àquilo que eu ouvi. Por isso que Abraão é chamado pai do que mesmo? Pai da fé. Porque ele que começou com esse negócio de viver crendo numa palavra sem ver. Então ele vai caminhando e o filho, o animal não está ali, e ele continua caminhando, e o filho dele disse amém. Só que quando ele chega lá em cima, diga glória a Deus. Então o que o Abraão já venceu? Partir, porque a maioria de nós não partiria. Ele venceu fechar a boca, porque ele não falou nada para ninguém. Ele venceu, o que mais que eu falei para você também? O tempo. Ele venceu deixar as pessoas que poderiam ser um atrapalho para ele. E ele venceu o que o pastor Mike falou? A lógica, porque a gente consegue viver muito melhor com aquilo que a gente vê. Concorda ou não? É muito melhor viver por aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está acontecendo ao meu redor, porque é o meu mundo. O meu mundo é o que eu vejo, o meu mundo é o que eu toco, o meu mundo é o que eu sinto. Quando Deus me dá uma palavra e eu não estou vendo, eu estou sendo provado. Aí está sendo provado porque eu não estou vendo. Eu estou indo para um lugar que eu não sei o que vai acontecer. Mas a Bíblia Sagrada diz exatamente o seguinte agora. Atenção, versículo 8, Deus proverá para si, meu filho. Então,
É naquele momento que a minha lógica ela é provada. Que ele fez uma pergunta, não, eu não estou vendo, pai. Está faltando alguma coisa. E aí diz assim agora: Deus proverá para si meu filho cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Então tem que continuar. E olha o 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Então você vai notar que você vai conseguir chegar aonde Deus te mandou você chegar. E ele chegou. E quando chegou, diz assim a Bíblia: edificou ali um altar. Aqui acabou a prova. Não, pastor, acabou. Aqui acabou a prova. Eu te provo que quando ele constrói um altar, ali acabou a prova. Pastor, por que acabou a prova? Ele não vai ter que amarrar o filho agora? Não, ele vai ter que amarrar o Isaac. Ele vai amarrar o Isaac, ele vai pegar o cutelo, mas a prova já acabou. Por que, pastor, que a prova já acabou? Atenção, todo mundo. Quando ele constrói um altar, eu provo para você que a prova dele acabou, sabe por quê? Porque quando Isaac nasceu, ele ficou meio bobo espiritualmente falando, Abraão, e ele parou de construir altar. A Bíblia diz em Gênesis 21, versículo 8, exatamente o seguinte: Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete, um grande banquete. E Deus ficou esperando. Tá, tudo bem, festa para o Isaac, beleza. Cadê o meu sacrifício? Cadê o altar? Eu quero que você faça para mim também. Ele não fez. O que aconteceu com Abraão? Ele não fez altar. E Deus disse: eu vou provar ele. Eu vou provar se ele ainda é capaz de fazer altar. Se ainda ele é capaz de adorar. Se ainda ele ama mais a mim do que o filho que eu dei para ele. E a Bíblia Sagrada diz que o Abraão conseguiu vencer todas essas 5 coisas. Ele se levantou, ele foi, ficou quieto, ele venceu o tempo, ele venceu deixar as pessoas para trás que só iriam atrapalhar, ele venceu a lógica e construiu um altar. Quando ele construiu o altar e amarrou Isaac, Deus está lá torcendo, vai Abraão, vai. O anjo também está lá e tal, os anjos estão olhando, e o Abraão levantou o cutelo para matar o Isaac. E olha o que aconteceu agora, vai. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor dizendo: Abraão. Então, ou seja, Deus disse: vai lá embaixo que acabou a prova. Acabou. Ele foi aprovado. Vai, anjo. O anjo veio voando. O anjo chegou. Abraão. Então você já viu que o mundo espiritual começou a reagir. Sim ou não? O mundo começou a reagir. Você vê que quando eu começo a entrar em contato com o mundo espiritual pela fé sem ver, daqui a pouco começa a reagir. Olha para mim aqui. E você vai começar a enxergar aqui. Vai começar a enxergar. Você se envolveu com o mundo espiritual por fé, a sua fé vai ser concretizada e vai começar a aparecer coisas. E diz que o anjo apareceu e disse: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Você vê que o ouvido do Abraão é melhor do que os outros. Ele escuta todo mundo. Ele escuta o filho, ele escuta Deus. Mas ele continua firme naquilo que Deus falou. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças nada, pois agora eu sei, viu? Eu queria saber até onde você ia, e você foi até o fim. E ele diz assim: agora eu sei que temes a Deus, e porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Aí o Abraão, eu quero que você dê um glória a Deus antes de eu falar agora. Quando Abraão escuta essa voz, ele larga o cutelo. E a Bíblia diz que ele levanta os olhos. Na frente ele não vê nada. Ele olhou na frente assim, não tinha nada. Porque ele devia estar bem pertinho do penhasco, bem pertinho da fenda da rocha, da precipício que fala, né? Ele devia estar bem perto do precipício. Então dali para frente não dá para ver nada. Só que quando ele ergueu os olhos, atenção, lê comigo essa palavra. Viu na frente ou viu atrás? Não escutei. Sabe por que você viu atrás? Abre em Deuteronômio 28, versículo 2, vou te mostrar um negócio. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quando você ouve a voz de Deus, você não vai atrás da bênção, a bênção vai aparecer atrás de você. Quando Abraão ele ergue os olhos, está escrito isso na Bíblia Sagrada, diz que ele ergueu os olhos para frente, nada. Mas quando ele olhou atrás dele, tinha um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Ou seja, esse carneiro já estava ali ou apareceu? Quê? Não estava ali nunca. Porque se tivesse ali, o Isaac tinha dito: papai, tá aí. O senhor sabia que tinha um carneiro aqui em cima.
Ou Abraão chegaria lá e tinha dito: Deus, o Senhor deixou esse animal aqui para mim sacrificar no lugar do meu filho? Não, esse animal não estava ali. Esse animal apareceu. E da onde que veio esse animal? Do mundo espiritual. Então olha só, quando eu me envolvo com o mundo espiritual, crendo sem ver, vai acabar aparecendo. Tudo que você precisa vai aparecer. Primeiro você tem que crer. Primeiro você tem que seguir obediente sem enxergar nada. Mas se você for até o fim, vai aparecer aqui nesse mundo a bênção para você. E diz que ele viu o carneiro atrás, porque a bênção ela vem até mim quando eu ouço a voz de Deus e obedeço. Por isso você tem que tomar muito cuidado para não escutar os outros. E diz assim, ó, e viu atrás o carneiro preso no local, tá, beleza, pelos chifres, e estava amarrado, né? Ou seja, ele não teve que sair correndo atrás de nada. Você não vai precisar correr atrás de nada, o negócio vai ficar amarradinho atrás de você, para você. E vai aparecer do nada. Está tudo no controle de Deus. É só você continuar obedecendo. E tomou Abraão o carneiro, tá, ofereceu no lugar do seu filho. Tirou Isaac e ofereceu. Quando ele oferece o holocausto, não acabou. Aí ele disse que ele deu um nome. Ele disse assim, né? O Senhor proverá, ou seja, Jeová Jirê no hebraico, né? Deus providencia, o Deus provê, Jeová Jirê. Ele colocou o nome daquele lugar, daquele monte, Jeová Jirê no Monte Moriá. Ok. Só que na hora que ele dá o nome, o Senhor proverá, porque foi o que ele profetizou por fé, o Senhor proverá para si. E quando ele profetiza isso, olha o que acontece. E do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, dizendo... Ai, meu Deus do céu. Fala ou não fala? Jurei por mim mesmo, Deus disse. Diz o Senhor. Porquanto você fez isso, você não me negou o teu único filho. Pois eu também te digo que vou te abençoar certamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia, do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Dá um aleluia. Você viu o que Deus disse? Eu jurei por mim mesmo. Olha para cá todo mundo. Eu jurei por mim mesmo. Se ele conseguiu, abençoa ele. Então quando Deus vai te provar, ele faz um juramento para ele mesmo. E ele diz assim para ele mesmo: se esse cara conseguir fazer isso, eu vou fazer tal coisa na vida dele. Por detrás de todos os testes que Deus faz contigo, sempre tem um juramento dele mesmo, por ele mesmo, que certamente vai te abençoar. Então primeiro Deus testa, depois ele dá. Primeiro Deus prova, depois ele libera coisas grandes. Por isso que você tem que viver por fé. Por isso que você tem que viver vencendo essas coisas que eu te mostrei hoje. Vai, ainda que você não saiba direito o que vai acontecer. Vai, faz. Deixa pessoas que vão te atrapalhar para o lado. Não conta nada para ninguém. Vence a tua lógica. Vence a tua lógica. Vence a tua lógica. A tua lógica vai dizer: não está aparecendo. A tua lógica vai dizer: você não está enxergando. Mas você não vive por lógica, você vive por fé. E quando você se envolve com fé no mundo espiritual, vai começar a aparecer as coisas. E Deus abençoou ele tremendamente. No próximo versículo 18 diz assim: e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha... Qual é o único sentido espiritualmente falando que ficou aberto depois que Adão e Eva pecaram? Só os ouvidos. Por isso que Deus deixou para nós a Bíblia. Porque através dos nossos ouvidos sensíveis espiritualmente, Ele manda você fazer uma coisa, você obedece, você vai se comunicar com um mundo que existe, mas não está mais visível para a gente, mas existe. Um Criador dos céus e da terra, que Ele continua no mesmo lugar e o mundo espiritual continua sendo o mesmo, mas você não apalpa mais, você não toca mais. E hoje Ele vai querer que você receba bênçãos através do que Ele fala. Então se você ouvir a voz de Deus e obedecer, e se você for até o fim que nem Abraão, vai aparecer coisas sobrenaturais na sua vida. Sabe o que vai aparecer? Vai aparecer coisas atrás de você que você precisa. Do nada! Você disse: caramba, ontem não tinha essa cura, hoje já estou curado. Caramba, eu não tinha esse dinheiro, de onde que apareceu esse dinheiro? Meu Deus, isso aqui não podia, como é que apareceu? Porque você foi provado, aprovado e abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado um pouco só com você. Quem é que pode dizer hoje: Jesus falou comigo? Se você obedecer a voz de Deus, as bênçãos virão e te alcançarão. Não vai estar na frente, vai estar atrás de você. Quando cutucar você, você vai olhar para trás e dizer: caramba, chegou. Chega. Sempre aparece.
O envolvimento que você tem com o mundo espiritual é isso que dá. É impossível uma pessoa obedecer algo por fé, obedecer algo porque Deus mandou, que ele não honre a pessoa no mundo terrestre dela. E você vai continuar sem ver ele. Vai continuar sem ele te tocar. Mas o que você precisa vai aparecer. Porque Adão e Eva perderam isso. Adão e Eva perderam totalmente, foram bloqueados os sentidos. Você vê o que Adão e Eva perderam, né? Ver todo dia Deus. Conversar todo dia com Deus. Como se fosse assim, um amigo. Conversar, falar com Deus. Deus tocava no Adão. A Bíblia diz que Deus trazia os animais até Adão. Você já leu isso na Bíblia? Eu fico pensando se Deus pegava, se Deus era grande assim, sei lá, não sei, enfim, né? Deus aparecia e trazia a vaca para ele, que não era vaca ainda. Coloca o nome aqui. Aí trazia lá o macaco, que não era macaco ainda, e dizia assim, ó, coloca o nome. Que loucura. Depois do pecado foi bloqueado todos os sentidos. Todos. Menos. Por isso que a fé vem pelo quê? E ouvir. Mas você não pode mais se basear pelo que vê. Porque a fé é a certeza daquilo que espero e a prova, eu não vejo ainda. Tem uma tradução da King James que diz, é a prova daquilo que eu não vejo ainda. Ainda. Mas já vai aparecer. Se prepare quando você olhar para trás, o cordeiro para o holocausto está ali. Se você vencer essas 5 coisas que eu falei hoje. Quem anotou as 5 coisas aí? Glória a Deus. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Eu sei que quando eu for provado, serei aprovado. Aleluia. Quando o Senhor me procurar e me pedir para mim fazer uma coisa, eu sei que o Senhor não vai dar todo o plano, todo o projeto até o fim. O Senhor vai falando comigo e ao longo que eu dou da minha caminhada, se eu for sendo aprovado, o Senhor vai me mostrando cada vez mais coisas, até o lugar que eu tenho que chegar. E quando eu finalizar a minha prova, quando o meu teste chegar ao fim, ali alguma coisa eu vou receber. Se eu precisar de algo, o Senhor vai me conceder. Sempre foi assim. Porque a única forma agora de você se conectar com o Criador, que existe, mas você não vê, que existe, mas você não toca, que existe, mas você não escuta mais a voz audível dele. Porque o pecado de Adão fez isso com a gente, e a gente perdeu esse contato. Mas ele está ali. Ele continua falando através da palavra dele. E agora vai ser por aquilo que você ouve. Então fale com Jesus agora e diga para Jesus: Jesus, abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero ser sensível tanto quanto Abraão era. Abraão, quando o anjo falava, ele dizia: eis-me aqui. Quando o filho falava, eis-me aqui. Quando o anjo bradava, ele dizia: eis-me aqui. Ele escutava a tua voz. Por isso que Abraão é o pai da fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. O Abraão não enxergava. O Isaac chegou até a reclamar e dizer: pai, é uma coisa que não tem lógica. Pai, não tem fundamento. Eu não estou enxergando o cordeiro. Eu enxergo a lenha. Eu enxergo o machado. Eu enxergo o fogo. Eu enxergo, mas o cordeiro eu não estou enxergando. E ele disse para o filho dele: mas eu enxergo. Aleluia. Deus proverá para si. Ele confessou no dia da maior prova dele, maior prova da vida dele. Ele confessou com a boca e declarou: eu acredito num Deus que eu não vejo. Eu acredito que Ele é poderoso para providenciar ou a ressurreição, ou o cordeiro, ou o que seja. Ele me pediu, Ele vai fazer. Fala comigo essa frase: Ele me pediu, eu vou até o fim. Ele vai fazer alguma coisa. Sempre vai ser assim. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Não vivo pela vista, não. Sim. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. De novo. Olho para o alto. Sim. Então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. De novo. Cante, louve ao Senhor. Não vivo pela vista. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Sim, Jesus, sempre. Deus proverá. Vamos mais uma vez, vai, cante. Olho para o alto, então
Tem socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu te abençoo. Eu abençoo você agora em nome de Jesus Cristo. Eu libero as bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre a sua vida, sobre essa palavra. As bênçãos virão e te alcançarão quando você ouvir a voz de Deus e não dos outros, quando você não se deter por aquilo que você está vendo, quando você deixar de lado, falar para os outros, quando você partir mesmo sem saber o plano completo. Você parte, você vai, e daqui a pouco, quando você menos espera, da onde vem a prova, vem a resposta. Você escutou? Eu vou falar de novo. Da onde Deus falou contigo para você obedecer, de lá também vai vir a resposta. E vai ser algo palpável. Por quê? Porque você vai tocar no carneiro, você vai amarrar o carneiro, você vai cortar o pescoço do carneiro e vai oferecer a Deus, porque foi Ele que proveu. Porque o que você disse por fé é o que vai te acontecer. E você aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Criador dos céus, ao Criador da terra, que continua vivo, que continua existindo, e é pela fé que nós entramos em contato com Ele. Amém?